Olá! O objetivo desse vídeo é apresentar como você pode gerenciar as tarefas de um lead, de uma conta, de um contato, de uma forma mais avançada, como se você estivesse gerenciando um projeto. Tá? Então, para você acessar, né, você gerenciar uma atividade, uma certa quantidade de tarefas de um lead, por exemplo, esse primeiro lead aqui, quando você entra dentro das informações desse lead, você tem esse botão aqui, certo? Que se você colocar o mouse, vai aparecer ver como painel Kanban. Quando você entra, então você tem essa tela de tarefas que você coloca em fases, né? Algum dia para fazer, trabalhando e concluídas. Então, você simplesmente o criar tarefas já foi apresentado no vídeo anterior. Você cria uma tarefa, como por exemplo, né, primeiros testes aqui, por exemplo. Você, como eu disse, você tem a parte de detalhes, onde você pode acrescentar um prazo final para a execução dessa tarefa. Você pode vincular uma conta. No caso do lead, ele não tem uma conta, mas se você estiver trabalhando com contato, então você pode ter uma conta aqui vinculada. Tá? Uma oportunidade também, lead não tem oportunidade, mas quando você converte para contato, você passa a ter uma oportunidade, você pode vincular uma oportunidade. E até mesmo vincular um projeto, tá? Que você já esteja trabalhando com esse lead, então você queira vincular aqui. Novamente, aquela parte de permissões, vamos marcar aqui que é uma permissão de grupos, certo? Quando você salva, você sempre salva as suas tarefas através. Depois você pode criar listas de verificações, ou seja, são passos, né? Passo 1, eu simplesmente coloco o que eu tenho que fazer, clico em adicionar e eu vou tendo os passos aqui na minha lista de verificação. Ok? Isso já é salvo automaticamente, então uma vez que eu fecho ele aqui essa janela, ele aparece aqui na minha lista de algum dia. Por que algum dia? Porque todas as tarefas elas começam sempre aqui, algum dia. Se você já estiver fazendo, então simplesmente você pode, por exemplo, clicar em começar. E aí aquela tarefa vem aqui para trabalhando, ou seja, você já tá trabalhando com essa tarefa. Clicando na tarefa, você tem as suas listas de verificações, ou seja, os seus passos que você precisa fazer para finalizar aquela tarefa. Ok? Conforme você vai finalizando, vai marcando, né? Tarefa finalizada, ok, é só um comentário, eu posso escrever qualquer comentário para facilitar depois a minha verificação no futuro, né, e saber o que aconteceu. Fechei a tarefa, ou seja, você percebe que a barra verde aqui ela foi completada, certo? Significa que ela terminou. Então eu posso clicar no botão terminar. Eu tenho um status mudando para aceitar ou rejeitar. Isso se você tiver um gerente de projeto, por exemplo, que vai validar aquela tarefa, ou alguma outra pessoa, que normalmente acontece, alguma outra pessoa que vai testar se aquela tarefa foi feita corretamente. Se foi feita corretamente, você clica em aceitar e a tarefa é finalizada. Se você clicar em rejeitar, a tarefa volta para o status ela tira esse status e volta o botão de terminar ali, ok? Se você tem uma tarefa que você quer colocar, você tem uma infinidade de tarefas, você pode, por exemplo, então vamos criar uma nova tarefa aqui. Certo? Eu vou criar uma nova tarefa, ela vai ter 3 etapas. Passo 1, passo 2 e passo 3.
E eu posso começar essa tarefa simplesmente falando assim, olha, eu estou trabalhando numa tarefa, por exemplo, ou a próxima tarefa que eu vou trabalhar é essa tarefa. Simplesmente o que eu faço? Eu arrasto, né? Eu arrasto ela e coloco aonde eu quiser essa tarefa. Então ela está para fazer, ou seja, depois que eu estiver trabalhando essa tarefa, se eu não tenho mais tarefa, a próxima tarefa vai ser essa aqui. Ok? E depois essa daqui que está para algum dia. Essa para fazer seria a próxima tarefa, trabalhando são as tarefas que você está trabalhando. E normalmente você tem uma tarefa trabalhando só. Para cada. Dificilmente você vai ter várias. Se isso acontecer, você pode ter algum problema de tempo, você precisa gerenciar melhor o seu tempo. E as tarefas concluídas. Tá certo? Então isso é interessante porque qualquer uma delas que você clicar no botão começar, ela vem para o status de trabalhando. Se você voltar ela volta com o botão começar. Ok? E se você quiser voltar para a tela do lead, das informações do lead, você simplesmente clica no outro botão aqui, que é ver como detalhes, e você tem as informações do lead e você tem aqui as suas tarefas, as tarefas que você abriu ali para ele. Só que numa situação mais interessante de gerenciamento, tá? Porque você consegue gerenciar a etapa, qual tarefa você vai fazer, qual tarefa você tem que fazer, né? Qual tarefa você vai estar trabalhando, qual foi concluído. Então isso é muito interessante para quem está gerenciando a equipe, poder saber o que a pessoa está fazendo. E claro, você pode vincular todas essas tarefas a um projeto, que é o que nós vamos ver depois, tá? A um projeto. E um gerente de projeto gerenciar todas as tarefas através daqui de uma maneira mais facilitada. Ok? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que essas informações sejam úteis para você.